Olá, alunos do oitavo ano, aqui é o professor de História para mais uma aula da semana. Vamos então, pessoal, à nossa atividade de hoje, a nossa aula da semana, mais uma aula de História em formato remoto. Vamos à nossa atividade. Então, pessoal, nós estamos estudando a unidade 1, Revoluções na Inglaterra. Estudamos, nas nossas aulas anteriores o capítulo 1, o capítulo 1, que falava sobre as revoluções políticas. Tivemos, algumas aulas aí sobre as revoluções políticas e nós entendemos o processo político que ocorreu na Inglaterra, ok? Hoje daremos início ao capítulo 2, ao capítulo 2, que fala sobre a Revolução Industrial e também sobre as mudanças na sociedade. Então, no capítulo 2, estudaremos sobre a Revolução Industrial e as mudanças que ocorreram na sociedade. Hoje, a nossa aula é a aula 6. Iremos fazer hoje uma introdução ao capítulo 2, certo? Iremos fazer uma introdução, será uma atividade de leitura e também será uma atividade do qual vocês irão fazer um fichamento de texto do capítulo 2. Mas vamos seguir adiante. Antes, porém, de entrarmos com os estudos sobre o capítulo 2, irei fazer uma breve revisão das nossas aulas anteriores, do capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, irei fazer essa revisão do capítulo 1, que será uma breve revisão, tá? As mudanças de poder, uma Inglaterra em transformações políticas. Então, como nós vimos, a Inglaterra passou por algumas mudanças de poder, que foram monarquia absoluta, república e monarquia parlamentar. Não foi isso que nós estudamos? A monarquia absolutista lá com Henrique VIII, a república com Oliver Cromwell e a monarquia parlamentar que teve início com a Revolução Gloriosa. Lembram-se disso, né? Vamos então fazer algumas leituras aqui. Monarquia absoluta. Iniciada com Henrique VIII, foi um período do qual as monarquias assumiam o poder absoluto e o rei ditava as leis. Como nós vimos, a monarquia absoluta ela começou lá com Henrique VIII, que foi a dinastia Tudor, depois a dinastia Stuart, e essa monarquia absoluta ela vai cair. Vai cair como? Com a chamada Revolução Puritana, que ocorreu e ocasionou então essa república. Vamos ler, república. Com a derrubada da monarquia por meio da Revolução Puritana, a Inglaterra passou por um período de sistema republicano no comando de Oliver Cromwell e do seu filho Ricardo, e pressionado pelos burgueses, entregou o poder para o retorno da monarquia. Lembra-se que antes era a monarquia absoluta. Tinha a dinastia Tudor, Henrique VIII, Elizabeth, filha de Henrique. Depois vieram então a dinastia Stuart, que o rei Carlos I, e passou por diversos confrontos. Entre esses confrontos veio a chamada Revolução Puritana, que nós vimos aqui. A Revolução Puritana foi uma guerra civil que ocorreu na Inglaterra e gerou então esse líder chamado Oliver Cromwell, que implantou na Inglaterra, com a derrubada da monarquia, a república. Só que Oliver Cromwell, muito pressionado também, ele fez uma república de prosperidade na Inglaterra, só que fracassou. Ele gerou uma ditadura, uma república de ditadores, O seu filho Ricardo, foi pressionado pelos burgueses e chegou então a renunciar e volta novamente à monarquia. Só que a monarquia agora vai voltar de uma forma diferente. Vou fazer a leitura: monarquia parlamentar. Com a república sem sucesso político e administrativo, a burguesia, temendo uma segunda guerra civil, apoia a restauração da monarquia. Com a restauração da monarquia, nobres e burgueses se uniram para colocar no poder alguém que respondesse aos seus interesses. Por isso, fizeram com que Jaime II renunciasse ao poder e entregasse o trono a Guilherme de Orange. Esse fato ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Como nós estudamos em nossas aulas anteriores, a Revolução Gloriosa foi um fato que marcou a saída de Jaime II. Jaime II, ele era o rei da Inglaterra,
certo? Com o retorno da monarquia. Né? Quando acaba a República de Oliver Cromwell, volta a monarquia. Então, Jaime II era o rei, mas só como ele era católico, né, a burguesia ficou com aquela cisma, porque ele poderia tomar as terras que tinham sido entregues, né, pela a monarquia absolutista lá de Henrique VIII ainda. Então, os burgueses ficaram com essa pulga atrás da orelha, então pressionaram Jaime II a renunciar. E Jaime II renuncia sem morte, sem derramamento de sangue, por isso é chamado de Revolução Gloriosa, como nós estamos vendo aqui. Ok? Então, pessoal, todo esse fato que ocorreu na Inglaterra vai dar início à chamada Revolução Industrial. Por quê? Após a monarquia parlamentar, né, quando começa a monarquia parlamentar, o rei ele não responde mais sozinho, ele responde agora por meio de um parlamento. E o parlamento vai ditar leis, vai criar leis com base nos seus interesses. E quem era o parlamento? A maioria burgueses. Os burgueses são o quê? Comerciantes. Comerciantes que vão começar a ver no comércio uma possibilidade de mudança, que vai ser o que? A origem das fábricas, o surgimento de fábrica, o surgimento de indústria. Então vai começar a partir dessa monarquia parlamentar que vai trabalhar com essas leis. Então a partir disso aí vai mudar muita coisa. Então vamos à nossa aula de hoje sobre o capítulo 2. Revolução Industrial. As mudanças, Revolução Industrial, as mudanças na sociedade. Aqui tem um bonequinho, né, cheio de dúvidas, né? Vamos fazer então a introdução. Pergunta: como você imagina os tipos de trabalhos nos séculos passados? Será que trabalhavam 8 horas por dia, como é hoje? Tinha um patrão? Era o dono de seus meios de produção? E aí, como você imagina? Isso aqui não é para você responder no caderno, não, tá, pessoal? É só uma pergunta de pensar. Como será que eram os trabalhos, a organização de trabalhos nos séculos passados? Como as pessoas trabalhavam no século passado? Será que eles trabalhavam 8 horas por dia? Ou trabalhavam mais horas ou menos horas? Será que tinha um patrão? Diga aí, irmão. Será que eles tinham um patrão? Eram donos dos seus meios de produção? O que significa meio de produção? Então, exemplo, eu tenho uma fábrica e tenho minhas máquinas. Então, eles eram donos das máquinas ou não? Como é que você imagina, pessoal, que eram os trabalhos, né, antes da Revolução Industrial a ocorrer na Inglaterra? Como é que seriam esses trabalhos, né? Então, nós, nesse capítulo 2, né, a partir desse capítulo 2, nós vamos estudar sobre esses tipos de trabalho, ok? Vamos para frente. Então, a Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Introdução ao capítulo 2. Estudaremos nesse capítulo sobre a organização do trabalho existente entre os séculos XV e XVIII, os meios de produção e a organização do trabalho antes e depois do surgimento das fábricas. Ainda analisaremos as consequências que geraram com a globalização. Aqui, pessoal, nós vemos uma fotografia, um quadro, que na verdade é um quadro pintado, certo? E que significa mulheres trabalhando em manufatura de linho em 1791. Esse quadro aqui representa uma forma de trabalho existente aí no século XVIII, certo? Uma forma de trabalho que existia, que eram as manufaturas, ok? Em nossa aula, no capítulo 2, para darmos continuidade, para darmos início, porque esse assunto nós devemos retomar ele no segundo bimestre, né? Nós estamos acabando o primeiro bimestre e iremos retomar esse assunto. Por isso, a nossa atividade hoje será uma atividade com base na uma atividade de leitura. Vocês irão ler o capítulo 2 e irão fazer o fichamento. Vamos então à nossa atividade, pessoal. Sexta atividade da história. Atividade introdutória, capítulo 2. A sugestão para essa semana será a leitura do capítulo 2, a Revolução Industrial e as Mudanças na Sociedade, páginas 21 a 27. Após a leitura e compreensão do capítulo, organizar um fichamento de texto, destacando as mudanças no processo de Revolução Industrial, do artesanato à maquinofatura, a mecanização da indústria, as novas classes sociais, o trabalho no sistema industrial e o impacto ambiental da industrialização. Como é que será essa atividade? Vocês irão fazer a leitura do capítulo 2, certo? Por que
professor, não será uma aula direto aqui, com mais slides. Não. Eu quero que vocês primeiro façam a leitura do capítulo 2, compreendam sobre essa questão de Revolução Industrial e façam um fichamento. O que é um fichamento, professor? Quem não entender, pode entrar no privado perguntando que eu vou fazer uma explicação melhor, certo? Vocês vão fazer a leitura e vão pegar os principais pontos que falam sobre o artesanato da maquinofatura. O que é que fala do artesanato da maquinofatura? A mecanização da indústria, a nova classe sociais, o que significa isso? O trabalhador no sistema industrial e o impacto ambiental da industrialização. Vocês vão pegar esses pontos que está colocado aqui, certo? E vão falar sobre cada um deles nas páginas 21 a 27. Ok, gente? Irei colocar essa atividade nos documentos em Word e PDF no grupo, tá bom? Para que vocês possam fazer essa atividade. Também tire o print dessa tela, tá? Para você escrever no caderno, quem não puder imprimir, ok? Então, pessoal, a nossa atividade se baseará nesse fichamento na leitura do capítulo 2. Primeiro, eu quero que vocês tenham conhecimento, façam a leitura para nas nossas próximas aulas a gente possa ter uma melhor compreensão do conteúdo, tá bom? Até a nossa próxima atividade.